Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse dia, por essa palavra que Tu trouxeste ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais esse privilégio de estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor Deus, pela chance de poder falar da Tua palavra. Muito obrigado por cada pessoa que vai ouvir esse sermão. Muito obrigado, ó Deus, porque o Teu Santo Espírito, ó Pai, Ele é quem nos convence do nosso pecado, do nosso juízo. Ele é quem nos convence daquilo que precisamos mudar. E é isso que eu quero te pedir, ó Pai. Vem nesse dia, vem com a Tua palavra, como água que nos limpa. Vem nos convencer, ó Pai, daquilo que nós precisamos mudar, daquilo que nós precisamos melhorar, daquilo que nós precisamos acertar. Pai querido, estamos aqui porque queremos acertar o alvo. Queremos acertar, Senhor Deus, a Tua vontade. Queremos cumprir o Teu propósito na nossa vida. Nos ajuda, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, ó Pai, para que possamos verdadeiramente fazer aquilo que Te agrada. É o que eu Te peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças e paz, queridos. Pastor Alexandre aqui. E hoje a gente está trazendo o quarto sermão da série Sermões. Amém, querido? Então, que bom ter você aqui. Que bom que você mais uma vez está aqui assistindo. E hoje, em especial, eu quero usar esse momento aqui de aviso, né? Esse primeiro momento de aviso, para te pedir algumas coisas. Em primeiro lugar, pega a tua Bíblia, porque enquanto eu dou os avisos ministeriais, você já vai abrindo sua Bíblia. E hoje o texto é fácil demais. Você vai abrir em Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Mateus, capítulo 6, a partir do verso 25. Palavra aí conhecidíssima que Deus vai trazer ao nosso coração nesse dia. Amém, querido? Nesse sermão. E eu estou muito esperançoso que essa palavra vai falar com muita gente. Deus já vem falando comigo já há algum tempo a respeito dessa palavra e nós vamos tentar colocar em prática, porque nós mesmos, se vacilarmos, a gente atrapalha aquilo que Deus quer fazer. E o meu objetivo aqui não é atrapalhar, o meu objetivo é ajudar, é fazer aquilo que Deus deseja no meu e no seu coração. Amém, querido? Bom, queridos, nós vamos começar uma série de palavras e deve ser aí aproximadamente 3 palavras. Hoje é a primeira da série. Nós vamos ter aí 3 sermões sobre ansiedade. O tema dessa série é o porquê da tua ansiedade. Por que você está ansioso? Amém, querido? E por isso eu já quero te pedir, curte, compartilhe essa palavra, comenta aqui embaixo. Eu quero que você faça uma interação diferente com esse sermão e com os outros prováveis 2 sermões que nós vamos fazer a respeito da ansiedade. Sabe por quê, queridos? Durante a mensagem eu vou passar alguns números para vocês, mas nós sabemos que existem muitas pessoas que têm sofrido com essa patologia, têm sofrido com essa questão, essa problemática, e isso não é bom, querido. Eu posso falar por experiência própria, isso não é bom. Isso não é bom para mim, não é bom para você. E eu quero trazer à luz das Escrituras algo falando sobre ansiedade. E por isso eu quero te pedir, compartilha essa palavra. Estou te fazendo esse pedido especial. Compartilha, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Eu vou deixar aqui em cima um card para que você possa assistir os outros sermões também. Mas eu quero te pedir, essa palavra sobre ansiedade, eu estou te fazendo esse apelo. Manda para alguém. Com certeza você conhece alguém que tem sofrido com essa patologia ou tem sofrido com esse mal, com esse problema, com essa inquietação. Eu queria te pedir, gentilmente e humildemente, se você conhece alguém nessa situação, manda para essa pessoa. Eu quero que você mesmo, quero que você beba dessa água, eu quero que você tire proveito dessa palavra. Amém, querido? Eu quero te pedir outra coisa. Coloca aqui embaixo a tua dúvida. Aquilo que você quer que eu coloque aqui no momento de avisos. Por exemplo, pastor, eu queria conhecer um movimento missionário. Eu queria saber sobre movimentos, organizações missionárias.
Ou então, pastor, eu estou procurando uma igreja perto da minha casa, aqui na minha cidade. Quem sabe a gente não encontra um lugar aí, né? Não te indica? Indicar é muito sério, né? Na verdade é Deus quem indica, é Deus quem fala pra gente, olha, fica aqui, vai para ali. Então, quem sabe a gente não te auxilia na busca de algum ministério, se a gente souber, se eu souber de alguma coisa, se eu souber de algum lugar, algum pastor sério, alguém que a gente possa verdadeiramente pedir para que você seja amparado, né, apoiado nesse local, a gente faz com todo prazer, tá bom, querido? Bom, então coloca aqui embaixo, não deixa de fazer isso não. Me ajuda a montar esse momento de avisos, tá bom? Me ajuda a montar esse momento de avisos. Bom, se você quiser se tornar um mantenedor, já falei isso aqui várias vezes, é só você coloca aqui embaixo. Hoje eu não vou colocar número algum, eu vou ganhar um pouco de tempo, porque essa palavra é uma palavra que precisa de um pouco mais de tempo. Mas se você deseja apoiar o Ministério Caminhos, desde que não atrapalhe a sua fidelidade na sua igreja, no local da sua comunhão, na sua família de fé, eu não quero isso, tá bom? Desde que isso não atrapalhe, se você quiser, você pode nos ajudar. Nós atendemos várias pessoas, nós fazemos atendimento online e não é fácil, amado. Às vezes nos falta tempo para tentar fazer tudo e às vezes o tempo é o nosso maior adversário, né? A nossa maior oposição. A gente não consegue atender todo mundo, a gente não consegue falar com todo mundo, porque é muita gente precisando e a gente foi chamado aí para esse momento aí pandêmico fazer esses atendimentos e Deus tem abençoado essas pessoas de alguma forma. Então, se você deseja se tornar mantenedor, ajudar esse ministério para que a gente continue trazendo as palavras com uma boa imagem, uma boa luz, um bom som, livros, né, que eu compro para estudar, para não estar aqui falando qualquer coisa para você e também me ajudar a atender essas pessoas, fique à vontade. Bota aqui no comentário, fala comigo e aí a gente tenta de algum meio receber aí a tua ajuda, a tua manutenção. Tá certo, querido? Bom, findo o momento de avisos, eu quero que você abra aí a tua Bíblia, já falei o texto, Mateus capítulo 6, verso a partir do 25. Amém? Espero que você já tenha achado Mateus capítulo 6, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor: portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observe as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém, querido? Queridos, eu trouxe uma versão mais jovial, né? Uma versão mais moderna. A gente está lendo aqui na NVI, tá? Nova Versão Internacional. Alguns textos eu gosto da NVI, esses textos mais, não vou dizer complexos, mas que precisam de uma
de uma tradução melhor, uma tradução mais acertada, uma tradução mais moderna, né? E esse texto de Jesus, ele tem uma série de características muito interessantes e que a gente precisa entender melhor isso aqui. E o tema da nossa mensagem, como eu já falei, por que da sua ansiedade? Por que da sua ansiedade? Parte 1. Nós vamos ter aí provavelmente 3 sermões falando sobre ansiedade. E quem sabe a gente também vai ter uma devocional. Estou orando ainda. Quem sabe a gente vai ter uma devocional falando sobre ansiedade. Deus tem colocado isso no meu coração e eu resolvi trazer essa palavra para você e quero que você divulgue essa palavra, porque tem muita gente sofrendo de ansiedade. Muita gente sofrendo de ansiedade. Do ano de 2020 para cá, como eu já falei para vocês, Deus colocou em minhas mãos, na minha vida, no meu ministério, um braço do ministério, uma forma de atuação muito linda, que é atender pessoas. Eu atendi várias pessoas e atendo várias pessoas. E posso te falar que as questões são muito variadas. A raiz de alguns problemas, eles são bem variados, mas a consequência é a mesma. Lá está a ansiedade, lá está aquela preocupação demasiada, lá está aquilo corroendo o nosso coração. O que é ansiedade, amado? Ansiedade é o ato de se preocupar excessivamente. É aquela pessoa que se preocupa demais. Às vezes a preocupação, ela nem precisa de tanta atenção assim, mas nós damos a essa preocupação uma atenção maior do que ela precisa. E o pior, antecipadamente, porque preocupação, pré-ocupação, ou seja, é ocupar-se antecipadamente. Antes, pré significa antes, ocupação significa estar ocupado. Então, quando eu fico pré-ocupado, eu estou me ocupando antes da hora, eu estou me ocupando antes do necessário, eu estou me ocupando antes do tempo. Então, ansiedade é isso. E ansiedade, amado, deixa eu falar uma coisa para você, ela existe e ela é um dispositivo que nós temos no nosso instinto, no nosso corpo. É uma das ferramentas que nós temos para nos defender. Quando Deus colocou em nós, colocou no nosso ser, colocou na nossa alma, digamos assim, a capacidade de se preocupar, a capacidade de ficar ansioso, e aí você deve estar estranhando, pastor, capacidade de ficar ansioso? Sim, porque a ansiedade, ela é um dispositivo de defesa. A ansiedade, ela deveria existir de forma saudável nas nossas vidas. Por exemplo, digamos que você foi fazer uma caminhada, uma trilha, numa floresta, numa mata, num lugar, em algum ponto turístico, e você se perde do grupo que você foi, ou você foi sozinho e se perdeu no caminho, perdeu a noção da trilha, ida e volta, por onde você foi, não sabe mais por onde voltar. A partir desse momento, esse dispositivo chamado ansiedade, ele dispara adrenalina, ele dispara uma série de hormônios, uma série de substâncias que vão fazer movimentos químicos dentro do seu corpo. E aí você vai ter a tendência a preocupar-se. Para quê? Para ficar preocupado, para se martirizar, para sofrer demais, morrer? Não. Para que você haja, para que você tenha uma atitude, para que você tome uma atitude prática. É para isso que serve o dispositivo chamado ansiedade. Ele deveria ser saudável nas nossas vidas, ou seja, eu estou num lugar e de repente eu percebo uma movimentação estranha, é um assalto acontecendo, é uma blitz, né, que eu estou vendo, e eu estou vendo uma movimentação estranha, eu estou vendo pessoas colocando a mão na cintura onde não deveria, eu estou vendo que vai surgir a ocasião de uma violência. Então naquele momento eu sinto um tremor no meu corpo, eu sinto mudar o gosto da boca, eu sinto a garganta ressecar, eu sinto um formigamento. E aí varia, o corpo de cada pessoa tem um sinalzinho, um gelinho na coluna, um friozinho na barriga, um tremor nas costas, um tremor nas pernas, um contrair da musculatura. Cada pessoa vai manifestar esse dispositivo de uma forma, mas é um sinal que o teu corpo dá. Ele fala, sai daí que tá perigoso. É você tá
pegando um ônibus cheio e de repente você vê que alguém pode te derrubar, pode te empurrar e você fica com medo e você segura, você não vai. Essa ansiedade é saudável. O problema é que quando a gente fala de ansiedade nos tempos modernos, a gente está falando de uma patologia que tem atingido muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo atingidas por um exagero. Esse dispositivo está sendo exacerbado em nós. Estamos ficando preocupados demais antes da hora e sem motivos. Quando nós começamos a nos preocupar demasiadamente, antes da hora, sem motivo, precipitadamente, sem saber qual será o resultado das coisas, ou pelo menos sem ter um motivo que nos demonstre algum perigo iminente, aí, querido, nós precisamos de uma atenção melhor, uma atenção maior, um contato maior com Deus e sim, um acompanhamento profissional. Não é porque nós cremos na nossa Bíblia, cremos na palavra de Deus, não é porque fazemos as nossas devocionais que não vamos precisar de médicos, psicólogos. Às vezes temos questões hormonais no nosso corpo que estão nos descompensando. E aí, a nossa ignorância, eu não vou no médico falar que eu estou ansioso, porque senão ele vai pensar que eu sou maluco. Amado, em nome de Jesus, repreende isso. Em nome de Jesus, você que está ouvindo essa palavra, por favor, não deixe essa ignorância tomar conta de você. Os médicos, eles receberam sabedoria de Deus para nos ajudar. Às vezes o nosso corpo ele tem descompensações hormonais e isso pode gerar um quadro de ansiedade, um quadro de estresse, um quadro de nervosismo, um quadro de afobação, um quadro de irritabilidade. E às vezes nós precisamos também de uma pessoa, de um psicólogo, de um amigo, de um homem de Deus, de alguém que possa nos ajudar a resolver algumas questões que guardamos durante muito tempo, que trazemos, que carregamos durante muito tempo. Amém, querido? E não é à toa que Jesus já falava nessa época sobre preocupação, sobre ansiedade. Esse texto que eu acabei de ler fala sobre isso. Jesus ele trouxe essa preocupação. A ansiedade estava no discurso de Jesus como um fator que prejudica os seus ouvintes. Jesus estava ali falando de ansiedade abertamente com todo mundo. E não é assim... chega a ser engraçado o que eu vou falar agora. Mas aquela palavra de Jesus no Sermão do Monte, parece que ela é para os nossos dias. E eu fico abismado que ainda tem gente que acha que a Bíblia está desatualizada ou quer aposentar a Bíblia, quer tirar as coisas da Bíblia. Jesus, quando fala essa parte do sermão, parece que ele está falando conosco. No entanto, a gente não gosta muito dessa palavra que eu li, porque essa palavra ela vem de encontro com as nossas percepções modernas, o nosso entendimento atual. No mundo moderno, nós temos que conquistar, nós temos que vencer o tempo inteiro, nós temos que ter o tempo inteiro, nós temos que demonstrar algo, uma aparência o tempo inteiro. E isso, amados, isso também nos leva a ter ansiedade. A ansiedade ela não pode ser menosprezada, não. Em abril e maio de 2020, o Ministério da Saúde fez uma pesquisa através de um questionário e esse questionário ficou disponível. Cerca de pouco mais de 17 mil pessoas responderam esse questionário. E pasmem, de toda essa amostra que eles pegaram, cerca de 86,5% apresentou sintomas de ansiedade. Essa é a nossa realidade hoje. 45% desse mesmo grupo, aqui a gente não está complementando os percentuais não, a gente está dividindo os sintomas. 45% desse grupo, dessas 17 mil pessoas, tiveram a presença de algum estresse pós-traumático. 16% evoluíram para um quadro de depressão mais agressiva. A OMS diz que o Brasil hoje é o país com o maior número de pessoas com ansiedade. Cerca de 9,3% da população mundial. Ou seja, um índice muito grande. Um índice muito grande. Então nós não podemos desprezar isso, nós não podemos tratar isso de forma simples, uma forma frívola, não.
Ansiedade é coisa séria. Ansiedade é algo que pode levar pessoas à morte, ou pelo menos levar pessoas a não ter uma vida decente, a não ser protagonistas das suas próprias vidas. E Jesus estava preocupado com isso. Jesus, quando ele pregou esse sermão, ele não estava ali dizendo assim, olha, fiquem à toa, não façam nada não se preocupa não, vai cair do céu, né? Não precisa correr atrás não, né? Fica aí, né? Vira fiscal da natureza. Não é isso que Jesus estava falando. Na verdade, Jesus estava dizendo o seguinte, vamos colocar os pingos nos is, vamos colocar os nossos valores no lugar certo, vamos colocar nossas prioridades no lugar certo. Sabe, queridos, às vezes nós sofremos por ansiedade porque perdemos a noção do equilíbrio. Perdemos a noção do equilíbrio. E, por favor, amado, por favor, eu não estou usando aqui a palavra desequilíbrio pejorativamente. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não deixe que o inimigo tente colocar na sua cabeça qualquer tipo de ideia reativa para que você não ouça essa palavra. Não. O que eu estou falando aqui é que às vezes nós mesmos criamos um desequilíbrio naquilo que deveria ser uma vida normal, naquilo que deveria ser um dia a dia, um cotidiano normal. Nós geramos desequilíbrio. Desequilíbrio de atitudes, desequilíbrio de reações, desequilíbrio de prioridades, desequilíbrio de escolhas, desequilíbrio de vontades. E através desse desequilíbrio, nós acabamos caindo naquilo que chamamos de ansiedade. O homem hoje ele vive acelerado. Satanás ele conseguiu acelerar o homem. E aí você deve estar arrancando os cabelos. Que é isso, pastor? Satanás não tem poder sobre a minha vida. Não tem, não deveria ter. A questão é que o Deus desse século, que é Satanás, o inimigo, o adversário, ele conseguiu criar um sistema onde muitas pessoas, para serem ou se acharem inseridas nesse sistema, são obrigadas a andar na velocidade desse sistema. A tecnologia trouxe muitas coisas boas para nós. A tecnologia trouxe avanço. A globalização trouxe essa tecnologia. Amados, você talvez não tenha conhecimento dessa época, mas aqui no Brasil nós já usamos muito os correios. Antigamente, querido, alguém que tinha um parente longe, ele escrevia uma carta e essa carta levava muitos dias para chegar no parente. O cara estava aqui no Sudeste e tinha um parente no Norte e ele escrevia a carta e a carta levava muitos dias. E quando aquela carta chegava, ela chegava com alegria. Era um prazer receber aquela carta e aguardar a resposta que viria depois de muitos dias. Hoje não, querido. Hoje eu escrevo um e-mail e ele chega em segundos. Aliás, eu não preciso mais escrever o e-mail. Eu tenho WhatsApp. Eu nem queria falar nome de aplicativo aqui, né? Mas vamos lá. A gente tem os aplicativos de mensagem instantânea, o Zap, o Telegram. Nem precisa. Às vezes você está num aplicativo de rede social, você está falando com aquele teu parente que mora em outro país. Hoje a gente fala em segundos com pessoas que estão em outro país. Hoje, através da câmera do nosso celular, essa câmera aqui que eu estou gravando a mensagem, você conversa com uma pessoa que está num outro continente, como se ela estivesse na sua frente. Você consegue ver o rosto, você consegue ver as emoções, sentir o tom da voz, ouvir o tom da voz. Você consegue. A tecnologia trouxe muita coisa boa. Hoje a informação ela é amplamente difundida, nós temos acesso a milhares de informações. Chegou no assistente aí de pesquisa, no navegador de pesquisa, botou lá a sua pergunta, ele vai trazer a resposta para nós. Só, amados, que nós não estávamos preparados para lidar com essa velocidade, esse encurtamento do tempo, inversamente proporcional à quantidade de informações que a gente é exposto. Todo dia nós somos expostos a uma infinidade de informações. E nós temos que pegar essas informações numa velocidade muito grande, numa velocidade muito rápida. Você consegue ver o principal desequilíbrio? Você consegue ver? Antigamente, 5 minutos para nós era nada. 5 minutos era... Hoje, se um celular demora mais de 10 segundos para carregar uma página, nós já achamos que a internet está ruim, está lenta. Já queremos ligar para a operadora de celular para xingar a operadora, para dizer que ela não presta. Eu estou falando de 10 segundos. Se eu parar aqui essa mensagem e esperar aguardar 10 segundos se passarem,
vocês vão achar que a gravação acabou, parou. Tá vendo? Eu nem esperei 10 segundos. Esperei aí 3, 5 segundos. E você já ficou olhando para a tela como... parou por quê? É isso, amado. Nós estamos acelerados. Estamos acelerados. O mundo está acelerado. Há uma necessidade de acompanharmos essas mudanças. O inimigo, sabendo disso, ele propiciou um sistema onde, para que você se sinta inserido, você precisa estar nesse sistema, adequado, adaptado a esse sistema. Porém, ninguém parou para reparar que, além de uma estratégia do inimigo, isso era uma forma de nos adoecer. Isso era uma forma de mostrar da pior forma possível as nossas limitações, que sabemos que as temos, mas que nunca foram limitadores de vida. A partir do momento que somos expostos a essas limitações da forma que somos, sim, elas se transformam em grandes monstros, e aí temos várias pessoas sofrendo de ansiedade. Se Jesus, naquela época, há 2000 e poucos anos atrás, já falava de ansiedade com a preocupação que falou, você imagina se Jesus viesse nos nossos dias, como que ele encontraria, como é que ele iria nos encontrar? A palavra de Deus, ela não fica alheia a isso, querido. Provérbios capítulo 12, verso 25 vai dizer assim, ó: a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. A Bíblia vai nos dizer que muito da nossa ansiedade é fruto dos nossos próprios pensamentos e da falta de uma palavra boa. Tá aqui, ó. Tá aqui, a ansiedade no coração pode abater alguém. Onde é que a ansiedade se cria? No coração. Nós criamos essa ansiedade no nosso coração, mas a boa palavra, Você já reparou que nós temos vivido épocas em que nós não temos boas palavras? Você liga o jornal e você só assiste palavras ruins. É morte, é morte, é morte, é violência, é morte, é morte, é morte. Até a politização que houve em relação a todo esse quadro pandêmico trouxe para nós algo ruim. Só se fala de morte. Até pessoas que não morreram por causa do vírus foram dadas como óbitos do vírus. A boa palavra traz alegria. A boa palavra traz alegria. O salmista, no Salmo 38, verso 9, vai dizer assim, ó: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos, todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Ou seja, querido, aqui o salmista está dizendo que os desejos dele podem provocar uma ansiedade. É verdade. Os nossos desejos, os nossos anseios podem provocar ansiedade. Aqui o salmista está dizendo que está tudo diante de Deus. Olha, os meus desejos estão diante de ti e a minha ansiedade não lhe é oculta. O salmista está falando isso para Deus, mas ele está admitindo que ele fica ansioso porque ele tem desejo, ele tem anseio, ele almeja, ele aspira. Gente, em nome de Jesus, vamos fazer sim como salmista, vamos deixar isso claro, vamos deixar isso aberto para Deus mexer. Porque os nossos desejos, os nossos anseios, eles podem nos gerar ansiedade. Em Ezequiel, por exemplo, capítulo 4, verso 16, isso faz parte dos estudos e confrontos de Ezequiel, vai dizer assim, olha: disse mais, filho do homem, eis que cortarei o suprimento do pão em Jerusalém, comerão o pão por peso e com ansiedade, beberão água por medida e com espanto. Aqui é uma parte, no capítulo 4 de Ezequiel, Deus está explicando que vai trazer o juízo para Jerusalém, e ele está dizendo que com ansiedade eles vão comer o pão, o pouco de pão, e vão beber água com espanto, porque a ansiedade traz espanto, traz pânico, traz medo. Isso é um dos sintomas associados à ansiedade. Deus aqui está relatando isso para o povo, para que o povo saiba o que vai acontecer. Mas esse texto também nos fala que quando os nossos suprimentos, quando algo toca na nossa necessidade básica, nós temos a tendência a ficar ansiosos. A ansiedade, ela faz parte disso tudo. A Bíblia, ela não deixa nenhum de nós enganado nem alheio à ansiedade. Porém, esse texto que nós lemos tem 4 lições que eu quero dividir com você. Para a gente começar esse primeiro sermão de ansiedade, para a gente começar essa primeira pregação, essa parte 1 da ansiedade. A gente já fez algumas definições da ansiedade, mas eu quero pegar esse texto de Jesus, esse texto
é o melhor texto de ansiedade que a Bíblia tem. Eu quero trazer 4 lições para você. 4 lições. A primeira lição, amado, não confunda valor com preço. Não confunda valor com preço. Aí você agora vai tomar um susto e vai falar, pastor Alex, que é isso, pastor Alex? O que valor tem a ver com preço, ansiedade? Está no texto, amado. Não é a vida mais importante que a comida. E o corpo mais importante que a roupa? Na verdade, é uma pergunta que Jesus está fazendo. Não é a vida mais importante que a comida, gente? Não é o corpo mais importante que a roupa? Sabe, querido, nós confundimos valor com preço. Valor com preço. Valor é aquilo que não tem preço. Preço é aquilo que quantifica alguma coisa. Quando nós vamos numa loja de roupa e vamos comprar uma roupa, nós perguntamos ao vendedor o preço. Quanto custa? Quanto custa essa roupa? Quanto custa esse relógio? Quanto custa esse carro? Quanto custa o arroz? Quanto custa o feijão? Isso é preço. Valor não. Valor não tem preço. Aquilo que tem valor não tem preço. O que Jesus está querendo dizer aqui, ó, não é a vida mais importante que a comida. Jesus está falando assim, olha, a vida de vocês tem valor para mim. A comida tem preço, mas a vida tem valor. E o corpo mais importante que a roupa? Jesus está falando assim, olha, vocês são criaturas minhas, eu criei vocês. O corpo de vocês, que é templo do Espírito Santo, tem valor. A roupa, ela tem preço. E aí você deve estar ainda um pouco confuso, eu vou te explicar. Tem gente que só se sente bem se estiver vestindo uma roupa de marca, um sapato de grife, um mocassine, um carro do ano, um carro zero. Tem gente que só se sente completo se comer picanha. Eu não estou dizendo que isso é errado, amado. Não, eu não estou dizendo que isso é errado. Ter o melhor da terra era uma prerrogativa nossa, muito embora a gente perdeu parte dessa prerrogativa na queda no pecado. Lá em Gênesis capítulo 3 nós perdemos algumas prerrogativas. Mas era prerrogativa nessa viver com o melhor da terra, ter o melhor da terra. Mas pastor, nós não vamos viver mais o melhor da terra. Não, ainda temos o melhor da terra para viver. Porém, Deus, Ele quer que nós tenhamos maturidade suficiente para aprendermos a conviver com o melhor da terra. Existem pessoas que não têm o melhor da terra porque não sabem conviver. Elas querem viver, tão somente viver o melhor da terra. E viver é muita coisa. Viver para nós tem que estar em Cristo. A nossa plenitude de vida é em Cristo. Ele veio nos trazer vida e vida com abundância. E eu gosto muito da frase de um pastor. Vou até falar aqui, me perdoe, meu pastor, se chegar até o Senhor e por algum motivo eu tenha distorcido o seu raciocínio. Mas eu gosto muito de uma frase de um pastor. Pastor Neil Barreto, ele fala que Jesus veio nos trazer vida e vida com abundância, mas não uma vida com abundância de coisas, mas uma vida com abundância de vida. Você consegue compreender isso? Jesus não nos prometeu trazer vida com abundância de coisas. Ele nos prometeu nos dar vida e vida com abundância. É vida com abundância de vida. As coisas, elas são frutos da vida que eu levo. É isso que nós não entendemos ainda. E aí surgem os prosperólogos de plantão, esses coaches aí pregando de prosperidade, dizendo que nós temos que ter o melhor da terra. Não, o melhor da terra é um recurso que nos é concedido quando somos maduros o suficientes para conviver com o melhor da terra e não viver do melhor da terra ou para o melhor da terra ou somente o melhor da terra. Não, viver é muita coisa, viver é muito amplo, viver é muita vida, amado, para você se limitar a tão somente uma roupa de marca, um carro de marca, um celular de marca. Aonde que a gente confunde valor com preço? É quando a gente acha que a gente só é aceito na sociedade quando nós vestimos uma roupa de grife. Eu tenho que andar de Nike, porque quando eu ando de Nike eu sou bem recebido, eu esculacho. Aí eu tô dentro do contexto. Eu sou do contexto quando eu ando de Adidas. Eu sou do contexto,
Eu sou tido como um bom profissional se eu tiver um Tissot, um Rolex. Eu sou tido como um bom profissional se eu estiver vestindo um terno Vitor Hugo, uma gravata Vitor Hugo. Amado, você não é o que você veste. É isso que Jesus está falando. Não é a vida mais importante do que a comida? Não é o corpo mais importante que a roupa? Jesus está querendo dizer o seguinte: para de tentar dar preço àquilo que não tem preço, porque o sangue dele tão precioso foi vertido por mim e por você na cruz. Foi pela nossa vida. Foi para que a nossa vida nesse corpo fosse uma vida redimida, uma vida salva nele. E isso não tem preço. Amados. Amado. Eu sei que tem gente que fala, o pastor Alex exorta. Não, amado. O objetivo dessa palavra não é exortação, não. Deixa eu corrigir alguns irmãos. O objetivo dessa palavra é você aprender para você ter vitória na tua vida, para você prosperar na tua vida. Porque a tua ansiedade não te deixa você prosperar. Não são essas mensagens de prosperologia que você anda ouvindo por aí que vai te trazer prosperologia, não. Nem prosperidade, a verdadeira. E não estou dizendo aqui com arrogância, nem longe de mim, que essa palavra vai te trazer prosperidade. Não, prosperidade é algo dado por Deus para nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, não só em uma única área, dinheiro, uma única área. Isso que os prosperólogos pregam, não. Eu estou te trazendo uma palavra de bênção, uma palavra de vitória. Quando você começar a entender isso, você buscar maturidade em Deus, você vai começar a viver uma vida com abundância. E a vida com abundância, sim, é que vai te dar maturidade e crescimento para que você saiba conviver com as boas roupas, os bons carros, os bons lugares, os bons jantares. É isso. O preço do que você adquire não pode mudar o valor do seu caráter. É isso que Jesus estava querendo dizer. O preço do que você compra, o preço do que você consome, o preço do que você adquire não pode mudar, rotular, nivelar o valor do seu caráter. Lição número 2. Não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Amado, essa mensagem vai passar um pouquinho, né? Mas fica comigo aqui. Não seja incrédulo. Segunda lição. Não seja incrédulo. Está lá também, verso 30, Jesus falou assim, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Quando Jesus chama eles de homem de pequena fé, Jesus já está falando, vocês são muito incrédulos. Se Deus providencia roupa para a erva do campo, se Deus providencia comida para os pássaros do céu, Ele vai deixar vocês nus, envergonhados, expostos, com fome, mendigando pão e na miséria? Sabe, querido, o que nos traz escassez, o que nos traz limitações, na verdade, muitas das vezes é a nossa incredulidade em relação a Deus. Pastor, você está querendo dizer que quando eu estou incrédulo, eu limito o poder de Deus? Não, eu estou dizendo que a tua incredulidade, ela se torna tão materializada na sua vida que você não acredita e por não acreditar, você não vive a abundância que Deus trouxe para você. Amado, incredulidade mata. Incredulidade nos faz olhar para uma situação e não crer. A incredulidade, ela nos faz não acreditar em algo que nós ainda não estamos vislumbrando totalmente. E o nome disso é fé. Por isso que Jesus vai falar, homens de pequena fé. A incredulidade, ela mata a nossa fé. E o que a Bíblia vai dizer? Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, se eu não tendo fé eu não agrado a Deus, querido, não é que Deus não queira fazer. Deus muitas vezes já até fez. O problema é que eu não enxergo, porque eu não tenho credulidade suficiente para isso. Não seja incrédulo. Segunda lição, muito da sua ansiedade é porque você é incrédulo, você não acredita, você está sempre com o coração incrédulo, você não é crédulo, você não acredita que vai melhorar, você não acredita que algo de bom vai acontecer, você não acredita no último momento que Deus vai mexer na situação, você não acredita que Deus vai entrar no momento certo, você não acredita que Deus está olhando para você, você não acredita que está no controle de Deus, você não acredita na soberania de Deus. Amado, bota uma coisa na sua cabeça, creia que Ele é Deus, creia que Ele é o teu Salvador, creia que Ele cuida de
todas as áreas da sua vida. Não só a área que você julga importante, a área financeira, não. Ele cuida da sua saúde, Ele cuida da sua família, Ele cuida da sua paz, Ele cuida da sua mente, Ele cuida das suas finanças, Ele cuida do seu emprego, Ele cuida da sua capacidade intelectual, Ele cuida dos seus estudos. Deus, Ele quer participar de tudo da nossa vida. Você quer ver um sinal da nossa incredulidade? Você quer ver um sinal da nossa incredulidade? Queremos muito Deus quando estamos no culto. Eu estava falando isso no Estudos e Confrontos. No episódio 21 de Estudos e Confrontos eu explico isso. Nós carregamos um pensamento filosófico grego que divide vida espiritual é uma coisa, vida material é outra. Então quando você está na igreja, você chora, você canta, você levanta a mão, você faz de tudo. E você acha que Deus te abençoar ou mover as águas ou fazer qualquer coisa em qualquer área da sua vida é um milagre. Mas quando você acorda na segunda-feira, que você sai para trabalhar, que você está dirigindo, que você vai para tua escola, tua faculdade, teu trabalho, teu curso, que você produz, você deixa aquela capa, aquele homem crente que ficou na igreja com a mão levantada, chorando, se quebrantando. Não! Ser crédulo é você viver essa vida devota, essa vida de devoção, essa vida piedosa em todas as áreas da sua vida. A redenção, a salvação, ela não chegou tão somente para tua vida espiritual, não. A redenção de Jesus, ela quer invadir todas as áreas da sua vida. Que você seja um empresário remido, que você seja um empregado remido, que você seja um gerente remido, que você seja um professor remido, que você seja um aluno remido, que você seja um filho remido, uma mãe, um pai remido, que o seu casamento seja remido, que a sua vida financeira seja remida. Ser remido é receber Jesus em plenitude em todas as áreas da nossa vida. E a nossa incredulidade nos impede de fazer isso. Adão e Eva. Vamos pegar o exemplo deles, Gênesis capítulo 3. Adão e Eva. Eles não acreditaram que só precisava do conhecimento do bem. Eles já tinham um relacionamento estabelecido completo com Deus. Eles já tinham um envolvimento direto com Deus. Deus os visitava todo dia na viração do dia, conversava com eles, batia papo com eles, andava com eles, trocava ideia com eles. Eles não acreditaram que só isso era suficiente. Eles foram incrédulos e na incredulidade deles eles quebraram um elo de confiança. Você pode entender a entrada do pecado aí? Eles quebraram um elo de confiança de alguém que tinha a confiança perfeita. É isso que a incredulidade faz, ela nos faz quebrar elos perfeitos. E aí eles conheceram o mal, eles conheceram as escassez, eles conheceram o que não prestava, conheceram aquilo que não ia trazer algo bom para eles. Eles não queriam ter o conhecimento do bem e do mal, agora eles tinham não só o bem, mas tinham o conhecimento do mal, que é o pecado. Incredulidade faz isso conosco. Não seja incrédulo, não seja incrédulo. Terceira lição, organize suas prioridades. Organize suas prioridades. Vamos recapitular rapidinho? Primeira lição, vamos lá. Não confunda valor com preço. Não confunda valor com preço. Você tem valor. O que você adquire tem preço. É diferente. Você é quem é, independente do que você adquire. Você não é o que você adquire, você é o que é em Cristo Jesus. Segunda lição, não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Quando nós nos tornamos incrédulos, também nos tornamos ansiosos, porque queremos agir com a força do nosso braço. Quando também colocamos preço naquilo que tem valor, nos tornamos ansiosos. Sabe por quê? Queremos conquistar uma vida de aquisição somente, sem ser. Queremos ter sem ser. Você consegue entender isso? Queremos ter sem ser. Queremos adquirir, comprar sem ser. E quando nós só priorizamos aquilo que queremos ter e não transformamos aquilo que Deus quer que sejamos, isso gera ansiedade, porque corremos atrás de algo que talvez a gente nunca vai alcançar. Lição número 3. Organize suas prioridades. Está lá no verso 33. Busquem, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que todas essas coisas, pastor? A roupa e a comida que Jesus estava falando nos versos anteriores. A questão é que nós estamos invertendo as prioridades. Nós buscamos primeiro a melhor roupa, a melhor comida, o melhor carro, a melhor casa, o melhor emprego, o melhor reconhecimento, o melhor status, o melhor relógio, o melhor sapato. Buscamos tudo de melhor, mas esquecemos de buscar o reino. E o reino
ele vai dizer quem verdadeiramente nós somos, porque somos cidadãos do reino. E o cidadão do reino, ele tem uma marca nele, ele anda de uma forma só, ele tem um procedimento de vida. O cidadão do reino, ele tem um procedimento de vida diferente. O cidadão do reino, ele não anda como as pessoas comuns andam. O cidadão do reino, ele sabe que ele não é dessa terra, ele é do reino. E se ele não é dessa terra, as coisas naturais dessa terra não tem tanto valor para ele. Você consegue compreender? Quando buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, estamos buscando quem somos, quem deveríamos ser em Deus, a nossa imagem e semelhança que foi corrompida em Gênesis 3. Quando buscamos o reino, estamos buscando a nossa identidade de cidadão. Quem somos em Ti, Senhor? Quem somos em Ti, Jesus? Quem somos? A nossa promessa é essa, nós estamos caminhando para isso. Invertemos as prioridades, colocamos várias coisas na frente de Deus. Não temos a prioridade de fazer a nossa devocional diária, não temos a prioridade de buscar Deus de verdade, ler a nossa Bíblia sistematicamente, que seja um pouquinho todo dia, mas leia com prioridade. E ontem eu não li minha Bíblia porque eu esqueci, eu tive que sair correndo, que eu tinha médico marcado. E hoje eu não li a Bíblia porque eu esqueci, eu tive que fazer comida. E amanhã eu não vou ler a Bíblia porque eu tenho um aniversário para ir. Depois de amanhã, a nossa vida é assim. Você pode até dizer que não, você pode até desligar esse vídeo, você pode sair desse vídeo, mas a nossa vida é uma vida bagunçada nas nossas prioridades. Nós não buscamos primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Queremos que as demais coisas sejam acrescentadas. Não. Sabe o que acontece? Nós buscamos as demais coisas e ficamos aguardando que seja acrescentado o reino. Por isso que ficamos, vem, como gotas, a manifestação de Deus como gotas. Deixamos de viver uma vida de relacionamento verdadeiro, um verdadeiro relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Porque invertemos as prioridades. Deixamos de buscar o reino para ter um relacionamento íntimo com Deus, para buscar as demais coisas. Enquanto estamos buscando as demais coisas, não temos tempo para buscar um relacionamento íntimo com Deus. Ora, se eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus, eu não sou transformado na minha vida. Ora, se eu não sou transformado na minha vida, eu não sou digno do reino. Ora, se eu não sou digno do reino, não sou transformado, não tenho uma conduta de um cidadão do reino, eu tenho que andar de forma natural. E de forma natural eu vou buscar as demais coisas com a força do meu braço, com a força do meu eu, com o meu intelecto, e aí me torno ansioso. Por quê? Porque não dou as prioridades certas. No capítulo 6, do verso 19 ao verso 21, Jesus vai falar assim: o homem que busca os tesouros da terra corre o risco de perdê-las para as ferrugem e para o ladrão. Ou seja, quando você busca primeiro as coisas, as demais coisas, a comida, a bebida, o tesouro, você corre o risco de perder elas para a ferrugem e para o ladrão. E o pior, Jesus fecha o verso 21 falando que aí está o teu coração. Ou seja, cuidado, tem muita gente que está com o coração comido de ferrugem ou sendo levado pelo ladrão. E o ladrão a gente já sabe quem é, que Jesus explicou. João capítulo 8, 9, 10, Jesus fala quem é o ladrão. Amém, querido? Invertemos as prioridades, não temos prioridade. E quando nós invertemos a prioridade, isso traz ansiedade para o nosso coração. Por quê? Porque deixamos de depender de Deus para depender da nossa própria força, para depender do nosso próprio braço. E aí, nós não conseguimos. Temos frustrações, temos tropeços, temos deslizes, e isso gera em nós cada vez mais um sentimento de impotência, um sentimento de que tô longe do ideal que eu coloquei na minha cabeça. E aí me torno ansioso, porque eu quero, eu preciso. E aí eu não tenho sossego, eu vivo num desassossego total. Quarta e última lição, caminhando já para o final do nosso vídeo. Viva a vida dia após dia. Viva cada dia da melhor forma possível. Viva cada dia da sua vida. Viva da melhor forma possível cada dia. Tá lá. Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Verso 34. Jesus estava querendo dizer para eles o seguinte: não adianta você ficar preocupado com o dia de amanhã, com o dia depois de amanhã, com daqui a uma semana, com daqui a um mês. Daqui até lá muita coisa pode acontecer, muita água vai passar embaixo da ponte. Viva cada dia o seu mal, ou seja, guarde a sua energia, guarde suas forças para resolver o que está aqui na sua frente agora, no seu presente.
Guarde as suas forças, não se desgaste, não fique nervoso e agitado por aquilo que ainda vai chegar. Sabe por quê, amado? Quando eu fico nervoso e agitado por aquilo que ainda vai vir, eu perco as forças para lidar com aquilo que eu tenho que lidar agora. E aí eu sou atingido e sou atacado por tudo aquilo que eu estou lidando agora no presente. E aquilo que eu estou lidando agora, a guerra que eu estou vivendo agora no presente, ela me derrota. E essa derrota dessa batalha de hoje, ela tira a minha esperança de amanhã. Quando eu projeto a minha força, a minha energia para algo que ainda vai acontecer no futuro, eu deixo que o inimigo corroa a minha esperança, que ele corroa as minhas forças, que ele enfraqueça, porque se cria na minha cabeça uma imagem muito maior do que verdadeiramente é, ou do que ainda nem aconteceu. Ainda nem aconteceu, eu já criei um monstro. Então eu me desgasto, eu me aflijo, eu tenho medo, eu fico nervoso, eu sou frio, eu fico pensando no que vai ainda acontecer. Chuta o que vai acontecer ainda, amado, vive agora. Sabe por quê? Porque o inimigo quer te distrair com algo que você ainda nem sabe se vai acontecer. Porque quando ele faz isso, ele consome as suas forças agora, no presente, e você não consegue lutar a tua guerra do presente. E quando você não luta a tua guerra do presente, bem equipado, bem centrado, com as tuas forças concentradas na guerra agora do presente, amado, você perde essa pequena batalha. E aí quando você perde essa pequena batalha, você já fala assim, nada dá certo para mim mesmo. Ó dia, ó mês, ó ano, ó azar. Conhece essa hiena do desenho animado? A gente vive assim. Sabe por quê? Porque ela já pensa que deu mal, deu ruim em tudo que ela vai viver. Ainda vai acontecer, ela já diz que vai dar ruim. Quem se preocupa muito com o futuro esquece de viver o presente. E quando chega no futuro que percebeu que não era nada daquilo, o presente já virou passado. E o que era para você ter vivido com qualidade já passou. E aí, amado, não tem como voltar. Por isso que eu estou falando, viva cada dia a sua vida da melhor forma possível. É hoje. É agora, é o momento de fazer diferente. Eu não gosto muito desse discurso do viva hoje, viva agora, como se não tivesse amanhã. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque é como se fosse assim, vou aproveitar tudo hoje, porque, né? Problema do resto. Não é disso que eu estou falando. Não é o viver hoje descompromissadamente como se nós não tivéssemos um propósito. Não, nós já temos um propósito embutido dentro de nós. Sabemos para onde estamos indo, sabendo para onde estamos caminhando. E é justamente por ter um propósito dentro de nós e sabemos para onde estamos caminhando é que precisamos, sim, viver hoje da melhor forma possível. É hoje o dia. Hoje eu luto com o meu leão de hoje. Se vai vir o urso amanhã? Amanhã sabe Deus. Vai vir lobo depois de amanhã. Depois de amanhã sabe Deus. Hoje eu vou enfrentar o meu leão de hoje. Eu vou enfrentar o meu urso de hoje. Porque às vezes a vitória de hoje é o que vai gerar esperança para você amanhã. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Eu gosto dessa passagem. Paulo vai falar assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Tribulações é isso que a gente passa aqui no presente, essas confusões. Sabendo que a tribulação produz perseverança, ou seja, o que eu luto hoje, essa tribulação que eu estou vencendo hoje, que eu estou lutando ela hoje, por etapa, ela produz perseverança. E a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Se tem uma coisa que as pessoas que sofrem de ansiedade perdem, é a esperança. Elas já acham que está tudo perdido, elas já acham que foi tudo por água abaixo. Bota uma coisa na sua cabeça. Bota uma coisa na sua cabeça. Deus nos criou dentro desse invólucro. Esse corpo que eu estou chamando de invólucro. Deus nos colocou nesse corpo para habitar nessa terra. Esse momento. Para que nós aprendêssemos as coisas processualmente, no processo. Deus nos colocou nesse corpo, nessa terra girando. O giro dela é contado em 24 horas. Um ano ao redor do Sol. O nosso corpo está intimamente ligado, porque foi do pó da terra que ele nos fez. A terra, ela é temporal. O nosso corpo também é temporal. Nós precisamos do processo, por sermos temporais enquanto carnais, é que nós precisamos
do processo para aprendermos. A questão é que nós queremos queimar os processos, queremos queimar as etapas, porque nos preocupamos com o futuro, queremos o futuro e não vivemos, esquecemos de viver o hoje. Queimamos etapa. Queimamos etapa. Viva cada dia da sua vida da melhor forma possível. Que possamos, amado, aprender essas 4 lições. Não vamos viver como Caim, que deu mais valor para a oferta do que para a sua própria vida. O próprio Deus fala para ele, se tu procederes bem, tudo não vai correr bem com você? Não vamos fazer como Adão, como Eva. Não vamos fazer como eles, lá em Gênesis 3, que simplesmente pecaram, caíram nessa ansiedade louca de se esconder, nus. Viram o que é escassez? Por causa da incredulidade. Que possamos organizar as nossas vidas com prioridade, para não ficar buscando tesouro que a ferrugem vai comer. E que possamos viver cada dia, muito bem vivido. Agradecendo, tendo um coração grato a Deus. Mesmo nas tribulações, como Paulo fala. Porque a tribulação, ela produz perseverança. A perseverança produz experiência. Experiência não tem preço. A experiência traz de volta a esperança. Amém, querido? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu quero orar agora pedindo pelas pessoas que assistiram esse vídeo que talvez, Pai, de alguma forma estão passando por um momento de ansiedade. Em nome do Senhor Jesus, vai aí, visita cada pessoa e toca no coração delas. Tira toda a ansiedade, tira todo o nervosismo, todo o estresse e que essa palavra possa entrar no coração delas, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu te aguardo aqui no próximo episódio. Por que da sua ansiedade? E fica com Jesus, querido.